Oi, boa noite a todos. Mais uma live do IBDD, da coluna esportiva do IBDD. Hoje teremos a honra de receber a doutora Júlia Galego aqui conosco, falando do artigo dela que foi publicado ontem no nosso site, né? Como de costume. Ó, já estou vendo aqui vários membros filiados. Enfim, ó, o Dr. Gabriel, que esteve aqui recentemente, Andrei, Mari Chamelete, e a doutora Júlia já entrou. Tô aguardando aqui só para Dr. Felipe Isabela, que honra. Estávamos falando agora há pouco pelo WhatsApp a respeito do artigo dele. Vamos ver aqui se eu consigo incluir a Júlia. Dr. Renato Renatini. Tô com uma certa dificuldade de colocar a Júlia aqui. Oi, Ju, Oi, Ju, tudo bem? tudo bem? Live da Júlia. Enfim, eu até tive uma certa Deu dificuldade. certo? Nunca fiz live aqui no Instagram, tô um pouco confusa. Deu, você tá me vendo? A gente tá dividindo a tela Tô, normal, tô. né? Então tá. E eu acho que as pessoas podem ajudar a gente aí, avisando se estão escutando normal, se tá tudo bem. Mas acredito que sim. Olha, o marido já falou musa, então tá ótimo. Ju, a gente já falei aqui, adiantei, tive um pouco de dificuldade de te colocar aqui na live, e já adiantei que a gente vai conversar sobre o seu artigo publicado ontem no site do IBDD, na coluna Justa Esportiva do IBDD. Mas, enfim, se você quiser se apresentar, a Júlia trabalha na Federação Paulista de Futebol, é, advogada da Federação Paulista de Futebol, trabalha à frente do TJD de lá, né? E redigiu um artigo exatamente sobre a aplicabilidade dos artigos do CBJD, né? E, enfim, se você quiser expor um pouco a respeito do tema, do seu artigo, fica à vontade, Ju. Primeiro, né, boa noite, Ju, boa noite todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui, um trabalho que eu vejo muitos amigos se empenhando muito para acontecer. Você, Ju, doutora Mariana, doutor Renato, Belão e todo mundo que está aí por trás do staff do BDD. Parabéns pelo trabalho. E obrigada, né, por esse breve currículo, mas você esqueceu de falar uma coisa, que quase tudo que eu sei de justiça desportiva eu aprendi com você lá na época do STJD, bons Mentira. aninhos juntas, e onde a Ju, subprocuradora-geral, me ensinou muita coisa da prática, do dia a dia, ensinamentos esses que colaboram muito para o meu trabalho hoje. Olha, é uma honra, porque, além de tudo, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, tanto profissional como, enfim, como pessoa. E, mas vamos ao tema. E isso que ela falou é só coisa de amiga mesmo, porque na verdade ela é uma gênia do direito esportivo e eu que, apesar de ser mais velha, fui na onda. Enfim, é, Ju, sobre o seu texto, né? A gente até conversou um pouco antecipadamente, e você afirma que o artigo 206 ele tem uma maior incidência, índices de condenações nos tribunais esportivos como um todo, né? É, e tem a questão da tipificação, né? Que o 206.191, por exemplo, no STJD do futebol,
a gente tem uma súmula vinculante, né, que é a 1 de 2014, que trata de quando aplicar o artigo 191, descumprimento do regulamento, inciso 3º, e quando aplicar o artigo 206 do CBJD, que trata mais especificamente do atraso, né? Então, assim, como se dá essa questão no TJD de São Paulo? Existem súmulas vinculantes, as do STJD são aplicáveis? Como é que a gente vê essa questão? Porque tem um regulamento específico, né? Então, do TJD de São Paulo, assim como cada TJD e o STJD. Então, assim, fala um pouco a respeito dessas normas e dessa questão da tipificação entre um artigo e outro, já que é o de maior incidência. Por favor. Que o 206 é o artigo de maior incidência, eu acho, no futebol, no país inteiro, não há dúvidas. Pelo menos nos dois tribunais que nós conhecemos mais de perto, que é o STJD do futebol e aqui no TJD do futebol paulista, é unânime. Todas as pautas, muitos processos, né, com essa questão. E, Ju, como nós não temos uma súmula vinculante do próprio TJD, nós usamos, sim, a súmula vinculante do STJD. Então, a gente aplica o mesmo entendimento. Quando os clubes atrasam a sua entrada em campo, mas não geram atraso no início da partida, ou seja, a partida de domingo às 4, se ela continua começando domingo às 4, mesmo o time não cumprindo os minutos antecedentes exigidos pelos regulamentos, 191. E quando gera um atraso, de fato, ao início do jogo, um jogo começando 4h05, 4h10, nós aplicamos o 206. Entendi. Então vocês seguem a súmula e não tem nenhuma súmula E eu até específica. acredito que a maioria dos tribunais no Brasil seguem esse mesmo raciocínio do STJD, o que faz sentido, né? Quando vem de cima. Até porque é uma instância recursal, né? Mas eu confesso que eu já me deparei com situações assim. Hoje mesmo, eu tenho até uma coisa para agregar. Hoje a gente teve um evento da ESA, da ENAD, da escola do STJD do futebol, e até muito bem, evidentemente, coordenado, presidido pelo Dr. Paulo Feus, que é o atual diretor da escola, né? E esse evento, como é que eu vou dizer assim? A proposta dele era exatamente criar um debate entre procuradores, auditores, secretaria dos TJDs com o STJD do futebol, né? Teve até a data que foi com o Paulista, né? Só que nesse eu não participei. Enfim, e aí a gente, por exemplo, se deparou com uma situação, uma orientação, pode-se dizer súmula, do TJD de Minas Gerais, que é um tanto quanto diferente não em relação a esse aspecto, né? Em relação ao segundo cartão amarelo, que é um pouco diferente do que vem se posicionando o STJD do futebol. Então a gente acaba tendo, por mais que tenha o STJD como uma instância recursal, né, um grau recursal, na verdade a gente ainda tem ali movimentos talvez regionais, né, nesse sentido. Mas que bom, então, São Paulo normalmente... São Paulo geralmente São Paulo segue o Rio. STJD, eu vejo que aqui o presidente do tribunal, os procuradores, o pessoal se espelha muito no trabalho do STJD, que vem melhorando a cada ano, que é um fato, e com isso nós seguimos a maioria dos raciocínios. E eu acredito que a maioria dos tribunais, essa história que você contou do segundo amarelo, é até uma novidade para mim, confesso que não conheci um tribunal que se posicionava dessa maneira. Entendo até ser um pouco complicado, porque na maioria das situações, a Procuradoria, até pelo tamanho da demanda, não tem tempo de analisar todos os vídeos. Então, só pelo relato do árbitro fica complicado ali, de você se posicionar por uma denúncia ou um não. Por isso que eu acho que, para prevalecer uma verdade real na hora dos julgamentos, é válida a denúncia de todos os casos onde há uma expulsão. Até o Dr. João Rafael, que foi procurador
com a gente no mandato anterior, né? E hoje é auditor do STJD do futebol. Ele estava contra. E ele é mineiro, né? Então, apesar de morar em Brasília atualmente, ele estava contra-argumentando essa situação, exatamente falando que isso deixa de. Como é que eu vou dizer assim? Um pouco de lado a isonomia para fins de ficha disciplinar, né? Porque acaba que, enfim, conforme a análise da procuradoria, um atleta pode ficar com uma ficha disciplinar um pouco mais extensa que o outro, e, enfim, por uma análise não dos auditores que deveriam julgar, né? Mas a procuradoria. Eu E achei entrando, né, nessa questão de denunciar ou não cartão amarelo, caso o lance seja analisado pelos auditores na hora da sessão e não for grave mesmo, é possível uma advertência ou até uma absolvição, mas é importante essa análise para daí sim você ter certeza que você está cumprindo o que pede o código e visando, né, manter tanto a estabilidade e também a competição, né, de maneira sadia. E Ju, só e não voltando um usurpar a segundinho competência também, né? no nosso assunto, quando nós comentamos no começo da live sobre o 206 e o 191, eu acho importante salientar, para nós, do dia a dia, da prática, é quase óbvio, mas né, pode ter gente nova, estudante assistindo, mesmo tendo a diferença de se colocar um atraso no 191 ou no 206, a consequência prática, e eu estou falando dela exatamente porque no meu artigo eu foquei mais na prática do que na teoria do código, é quase nenhuma a diferença prática delas, porque geralmente os valores nos tribunais são mais ou menos a mesma coisa, se não a mesma coisa para o minuto de atraso, tanto no 191, tanto no 206. Mas também é importante, né? Um ponto importante que me veio agora sobre isso, a gente tem que ter pensado nisso antes. Quando você toma um 91 por atraso, depois você pode ter um novo 191 por outra situação, que nada tem a ver com atraso, por outro tipo de descumprimento, de regulamento, lei, determinação, resolução, você vira reincidente específico no artigo, né? É verdade. Então, isso também pode dar alguma alteração nos casos práticos. Verdade. Bem, eu já tinha cumprimentado o Andrei, mas eu não tinha cumprimentado o Delbin, né? Que além de ex-presidente do BDD, também, enfim, um grande amigo, uma pessoa que a gente admira muito e dá o boa Um dos noite. maiores. Então, dá o boa noite aqui para o doutor Gustavo. Ju, e ainda sobre esse artigo de maior incidência, existe uma corrente, se é que a gente pode chamar assim, que se posiciona no sentido de defender uma alteração da legislação para que casos de 206, atrasos simples, sejam julgados em mesa monocraticamente com argumento, né, de mera aplicação de uma tabela fixa de multas, de modo a desafogar ali as pautas com processos ali que demandem uma menor análise, né, dar maior celeridade à justiça desportiva, atendendo aí ao princípio esculpido pelo artigo 2º do CBJD. Então, como é que você enxerga essa questão, Ju? Assim, sobre essa tese, essa corrente, né? A quem defenda esse posicionamento. Qual a sua opinião? Enfim. Olha, Ju, eu não tenho exatamente uma opinião formada sobre isso, eu não bati o martelo. Mas eu pondero dois lados dessa moeda. Acredito que se a gente colocasse os 206 nos atrasos em uma mesa monocrática com penas, né, de penas apenas, talvez isso fosse bom, talvez não, seria maravilhoso, sinceramente, para secretarias, para o tempo, porque diminuiria as pautas, trabalho, processo para lá e para cá. Porém, a gente não pode pensar só nisso, só no trabalho da pauta, porque quem está lá é para trabalhar mesmo. A gente também tem que pensar em outros casos que seriam injustamente penalizados. Ou não, né? Claro, vários casos são justos, mas outros não teriam a chance de se defender. Posso até citar um exemplo
não vou citar o clube, mas os julgamentos, para quem não sabe, todos os julgamentos do TJD do futebol paulista, eles são transmitidos no YouTube ao vivo e também para quem tem interesse de aprender. E ontem nós tivemos um caso em que um clube, se eu não me engano, pela Copa Paulista, ele tomou 17 minutos de atraso. Poxa, isso é uma baita multa. Uma baita multa, 17 minutos de atraso. Só que o clube foi lá e teve a chance de se defender e mostrar os seus argumentos por que aquilo aconteceu. Porque muito ano passado, retrasado, eu acho, que nós duas ainda estávamos lá no STJD juntas, se eu não me engano, a Chapecoense o tempo. Mas muitas vezes esses atrasos têm. Ju? Técnico. Oi, você tá me ouvindo bem? Normal? Eu tive um probleminha técnico que pausou sua imagem, áudio, tudo para mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Será que travou para o pessoal que está assistindo? Pois é. Eu não sei se travou a minha ou a sua, mas agora tá, para mim tá ok. Então acho que a gente pode dar prosseguimento, né? Sim. Eu só fiquei em dúvida se deu para o pessoal entender meu raciocínio. Mas a questão, resumindo agora, são esses dois lados da moeda. Talvez tenha benefício, que é o desafogamento das pautas e os auditores e procuradores se dedicarem mais a casos que geralmente pedem mais atenção. Mas também tem esse outro lado que a gente tem que pensar que muitas vezes o atraso pode sim ter uma justificativa justa, onde o clube mereça a chance de se defender, mereça a chance de mostrar os seus argumentos e provas, e não tomar uma multa que, poxa, para pequenos clubes, principalmente, quando a gente pensa uma multa de R$ 1.000 para um gigante, para um Flamengo, para um Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, realmente é meio irrelevante, né? Mas para vários outros clubes, tanto aqui no regional quanto no nacional, faz muita diferença, faz muita diferença. Então, eu acho que seria injusto tirar deles o direito de defesa de um artigo do Código como qualquer outro. Uhum. Eu imagino, particularmente, eu também não tenho opinião formada sobre isso, né? Mas eu imagino, particularmente, que não afetaria aí a ampla defesa e o contraditório, né? Certamente abriria prazo para defesa escrita, de repente, enfim. Mas também isso está um pouco, até pelo Mas se você mais. abrir prazo só para defesa escrita, você ainda está cerceando as pessoas, porque o Código É, prevê N tipos de provas. Se você é. limitar a uma prova ou duas provas que seja, se você não der o direito da pessoa produzir todas as provas que ela quiser para aquele caso, é uma maneira de cercear, pelo menos no meu ponto de vista. Não, de fato, não. A sua linha de argumentação é totalmente plausível, mas o que eu quero dizer é que eu acho que como é que eu vou dizer? Quem defende essa ideia certamente pensou aí numa forma, de repente, assim, algo como, o clube tem chance de pedir para o julgamento em sessão, enfim. Mas como é Isso. uma coisa Eu muito realmente teria que abstrata, né? É uma conversar coisa melhor com algum defensor da tese. Não, assim, na verdade seria melhor o debate exatamente com alguém que defende. Mas é que, na verdade, isso já vem essa tese, né? Ela existe há algum tempo já, e a gente hoje em dia tem aí uma comissão para alteração do código, né, efetiva e nomeada, enfim, vários amigos, vários filiados do IBDD são membros dessa comissão, né? Eu não vou citar nomes aqui porque eu vou ficar com medo de cometer alguma gafe, mas muitos são. Então, acaba que não deixa de ser um assunto recorrente, né? Principalmente quando a gente vê aquelas pautas de 206, assim, sei lá, enormes, né? Gigante. Enfim, aí esse assunto sempre vem à tona. Então, por isso que eu resolvi te perguntar. Olha, a gente tem o nosso vice-presidente aí, Gustavo Souza, muitas pessoas assistindo, parabenizando, todos falaram que de fato travou,
mas que voltou e eu agora te escuto super bem, te enxergo super bem, então vou continuar dando prosseguimento aqui à nossa live. É um sinal do Instagram que eu tô falando demais. Não, jamais. Uma amiga tão bonita ainda por cima, tenho certeza que tá todo mundo adorando, além de extremamente competente. Ju, a gente tem também eu comecei a falar sobre essa questão da alteração e tal. Acho que tudo hoje em dia acaba um pouco, como é que eu vou dizer, colocado em segundo plano pelo momento que a gente vivencia, né? Essa questão da pandemia e todos os impactos dela. Então, não tem como a gente falar de justiça desportiva, de CBJD e não tratar aí dos impactos da pandemia, né? É, um dos maiores, se não o maior impacto, é justamente a ausência de torcida e de policiamento nos estádios, né? Que a gente não sabe aí por quanto tempo vai durar, enfim. Para a volta dos jogos organizados pela CBF, a gente teve diretrizes de segurança, protocolos e tal, e que se até abordou no seu texto, né? Se colocou lá uma manifestação, inclusive, do procurador-geral, ao qual eu sou subordinado, enfim, e agradeço aí a confiança que é em mim depositada pelo Dr. Ronaldo Piacente. E aí, conforme essa transcrição, essas diretrizes de segurança, elas são parte integrante dos regulamentos de 2020, né? Para a CBF, e pelo que a gente conversou. Ju, você tá me ouvindo? Ju, você tá me ouvindo? Que encerrar e começar outra. Eu tô te ouvindo super bem, Ju. Você tá me ouvindo? Não, pra mim você ficou toda Hum, quadradinha e travou, pra falar a verdade. Eu escutei o começo e depois se perdeu. tá. E a Mari Eu falou não sei que só se o travou pessoal e o Igor tava falou que vendo ou travou. não. Então, eu vou pedir ajuda deles. Voltou, pessoal, ou continua travado? Eu posso retornar com a pergunta. Ó, não estou ouvindo também. Gente, Eita. eu acho que eu vou ter que encerrar e começar uma nova, né? Problemas técnicos operacionais com os quais a gente não está acostumada a lidar. Não, pra falar a verdade, agora na pandemia todo mundo acostumou, né? É o Ó, programa, Isabela falou problema que de todo dia. voltou, Mari falou que voltou. Eu acho que então a gente Se voltou se mais a ou Mari e a menos. Isa falaram que voltou, eu acredito. Mas aí o Igor falou voltou mais ou menos. Enfim, aí eu tô meio. Não sei o que que eu faço. Eu não sei também, não Se sei eu como vocês encerro e fazem. começo. A Mari tá falando aqui, pode seguir. Então vamos fazer com que a Então, gente. assim, É. Enfim, vou tentar ser um pouco mais conciso na minha pergunta. Por conta das diretrizes e protocolos, hoje o acesso à praça desportiva ele só é permitido, né, por pessoas credenciadas e, enfim, plenamente autorizados, que passam por uma série de testes, dependendo da zona que vão ter acesso e tal. E aí, eu recentemente me deparei com uma denúncia em que pese a ausência
de torcida e policiamento, eu me deparei com uma denúncia de um caso de 213 por desordem provocada por dirigentes, né? Então, porque esses dirigentes estariam acomodados na parte destinada à torcida, originalmente, não teriam sido identificados pelo... a comissão de arbitragem não conseguiu identificar, até ficou ali uma questão de... a defesa colocou uma possível necessidade de inquérito, enfim, o debate foi mais ou menos por essa linha. Então, eu queria saber o que você pensa a respeito, porque na minha concepção é uma alteração, uma inovação, digamos assim, significativa decorrente dos efeitos da pandemia, né? Então, aí como é que você vê essa questão da peculiaridade da Covid implicar numa denúncia de 213, mesmo com a ausência da torcida? Então, Ju, como eu pontuei algumas vezes no meu artigo, foi até o foco principal dele, o Covid gerou algumas alterações na normalidade da nossa justiça desportiva, pelo menos na prática dela. A princípio, claro que a incidência de 213 diminuiu de maneira geral, até porque o número bruto de jogos diminuiu consideravelmente. Competições não estão sendo realizadas, por nós não termos as torcidas dentro do estádio, então não tem invasão, não tem lançamento de objetos. Então, de modo geral, o 203 minguou, né, recentemente. Porém, nós também tivemos aqui no futebol paulista caso de 213 envolvendo dirigentes ou pessoas credenciadas pelo clube. Isso gera um grande debate. Eu, particularmente, ao contrário do que o advogado que você citou, entendo que cabe sim 213 no caso. Em um caso onde dirigentes ou outras pessoas ligadas ao clube estão fazendo uma desordem. Caso elas não sejam identificadas, porque o artigo prevê isso. E caso elas sejam identificadas, o clube é isentado. Isentado, isso, tá certo. Então, se alguém, por exemplo, se os dirigentes que estão lá, os outros ficam revoltados disso acontecer, vai lá e denuncia o amiguinho, mostra quem foi. É só apresentar a BO e vamos, né? Então, o BO ficou prejudicado, mas foi o que você falou, uma delação premiada, digamos assim. Sim, se acha que o seu clube não merece passar por isso, conta quem foi, é isso. O artigo prevê, então eu acho que cabe sim 213, ele prevê quando as pessoas não são identificadas. Claro, num caso mais grave ainda, cabe até um tumulto, porque vai saber o que aconteceu lá no jogo, só o pessoal que está trabalhando, uma equipe briga com a outra, quando você não identifica, tumulto deles. Mas, outra coisa, dentro desse debate do 213 que você puxou, me lembrou também outros casos de discussões que nós estamos tendo recorrentemente nesse momento, que é a aplicação de 243F, 258, 243C, que é ofensa, ameaça, atitude contrária à ética desportiva, porque esses artigos estão sendo usados pela Procuradoria para denunciar pessoas que estão trabalhando, que estão na arquibancada. Alguns argumentam que isso não deveria acontecer, porque essas pessoas estão na arquibancada e não no jogo, quem não pode, então, xingar mais na arquibancada. Essa linha de raciocínio mais raiz. Mas pensando na lógica do CBJD e como a gente deve aplicá-lo, e pensando também no momento que a gente está passando, que não é o típico, né, é o atípico. Se essas pessoas que estão lá dentro estão cometendo alguma infração trazida pelo CBJD, elas devem sim ser responsabilizadas por isso. Porque elas não estão ali assistindo o jogo. Se elas estão na arquibancada, não é como torcedor, não é para passear, elas estão trabalhando ali, elas representam a agremiação, o clube. E se elas estão agindo de maneira contrária à disciplina desportiva na beira do campo, ali na linha, elas podem ser punidas. Se elas estão 4, 5 degraus acima, elas também podem. Podem, não devem. Até porque não é... Porque como você ia fazer essa seleção, quem é punido e quem não é, se as pessoas estão praticando, sim, as infrações? Então, meu raciocínio é que cabe, sim, 213, cabe todas essas, mesmo que eles tenham diminuído consideravelmente
a prática, a incidência, porque tem menos jogos, menos pessoas, menos confusão. É. Eu vou aproveitar aqui o Dr. Caio Medalar, também membro do e eu, assim como você, concordo plenamente que essa questão do. Até adorei a ideia da delação premiada, digamos assim, né? Mal comparando. Vou, vou fazer questão de usar num eventual próximo julgamento. Esse caso eu não vou também, não vou me permitir comentar sobre o caso especificamente, sobre o advogado, apesar de admirar bastante, em que pese não concordar com a tese do inquérito, porque, salvo engano, ele ainda está em grau recursal. Então, né, o ideal é a Ô, gente Ju, não falar. Oi. o presidente Reinaldo também apareceu aqui na live, bateu uma palminha. Um beijo a ele. Ah, nossa, todo nosso agradecimento aqui por ele estar nos assistindo, né, prestigiando aqui a live do BDD. Tenho certeza que muito mais por você, pela sua presença, mas agradeço também e a Federação Paulista de Futebol é, sem dúvida, uma referência, né, a nível nacional e, enfim, uma honra tê-lo nos assistindo, assim como também a doutora Mariana Chameletti comentou aqui, não dá para conferir aos representantes das agremiações a possibilidade de agirem como torcedores. É exatamente essa linha de raciocínio, Mari. E, Linha de nossa, raciocínio de procuradora já. e o Benini aqui comentou sobre duas melhores da justiça desportiva, mas aí é a questão que são amigos, né? Os amigos vão sempre fazer elogios. Enfim, uma outra situação também, Ju, que teve, digamos assim, um impacto da pandemia o seguinte: no STJD do futebol, hoje em dia, a gente tem uma atuação a nível de transação disciplinar muito enfática, assim, muito consolidado, digamos assim, e que tem tido bastante êxito. Até a conversão das penas em medidas sociais, né? É evidente que a pandemia também não permite uma coisa que o tribunal vinha fazendo, que era, por exemplo, o atleta que tem a pena convertida, ele mesmo ir na instituição que vai receber, enfim, tem todo. Tem, Sim. né, tem diversas alterações, impactos aí nesse para fins sociais, principalmente. Ju, Ju, tá dando uma travada, assim. Para ver se não melhorou, né, galera? Então, eu vou fazer isso. Vou sair, vou voltar.